Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui, acho que melhorou, né? Então, hoje falaremos um pouco sobre a importância de investir na inovação tecnológica. A gente vai ver um pouquinho também sobre os 5 motivos para se investir nessas inovações. Como promover a transformação na empresa. Vamos ver uma introdução à análise de mercado. Veremos também alguns exemplos de tecnologias que são aplicadas, né? Ali o droninho ali já dá para ter uma ideia. Um pouquinho sobre as definições de parques tecnológicos e incubadoras. Como eu já comentei em aulas anteriores, eu tive o prazer de fazer parte dos dois, né? De alguns parques tecnológicos, conheci alguns parques tecnológicos e até hoje eu participo, tenho os grupos deles, sabe? Sempre, ou seja, sempre eles estão me auxiliando, digamos assim. E a minha empresa foi incubada também por um período de tempo, tá? Então, perfeito. Então, como tudo, né, tem um início, uma introdução aqui, né? Então, por que investir na inovação tecnológica? Então, a inovação tecnológica ela é uma demanda urgente, né, para que empresas consigam garantir, então, competitividade e relevância em um cenário digital que é cada vez mais competitivo, né? Eu comentei em outras aulas, né, que hoje em dia você presta serviço para outras empresas, você também pode adquirir produtos de outras empresas muito fácil, né? Aquela história, às vezes o cliente chega na sua loja sabendo mais do que você. Por quê? Porque ele fez uma pesquisa prévia, ele já assistiu um vídeo no YouTube falando sobre o produto, ele... Ou seja, antes dele chegar na loja para comprar, vamos supor aqui uma moto, ele já conhece tudo da moto, já sabe os problemas que ela dá, né? Por quê? Porque através da tecnologia, né, das informações digitais, ele teve todas essas informações, né? Ele já fez, digamos, um mestrado no produto ali e quando chega para comprar, ele já tem todas essas informações. É aquela história. O comprador hoje em dia sabe muito mais do que o vendedor, tá? Mudou um pouquinho, né? Ainda que gestores identifiquem um entusiasmo crescente em relação à transformação digital nas empresas, é essencial que se compreenda os motivos desses investimentos antes de iniciá-lo, né? Por que a inovação tecnológica seria uma prioridade? Né? Só um pouquinho, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Não está abrindo aqui para mim. Deixa eu ver. Onde ele abre direto. Pessoal, não sei como é que tá, porque o pessoal reclamou, mandou pra mim que tá muito pequeno para assistir no celular, né? Aqui ele aumentou. Deixa eu ver aqui. Mas aqui ele vai voltar ao início. Eu não consegui, pessoal. Eu tentei aumentar aqui pra ver se fica melhor no celular. Tô até acompanhando no celular aqui pra ver. Ele ficou pequenininho mesmo. Eu vou ver se muda os slides para as próximas aulas. Tá? Então, por que a inovação tecnológica é uma prioridade? O bom é que ele aumenta aqui, né? Que já, pelo menos no meu celular aqui ficou melhor, dá para visualizar mais, tá? Então, tem uma pesquisa, né? Logo eu trago a fonte ali, que ela traz então essas informações, né? Então, que até 2022, 60% das equipes de TI elas vão adotar então a inteligência artificial, né? Elas adotaram a inteligência artificial visando aumentar e otimizar e acelerar essas operações de tecnologia, né? Então, por exemplo, as tecnologias elas estão mais presentes, a inteligência artificial ela está se fazendo presente, como eu demonstrei lá o caso da Alexa, né? Entre outros. Então elas estão aprendendo cada vez mais a própria tecnologia que é incorporada no seu celular, né? Quando você faz uma pesquisa simples ali, de repente você começa a receber anúncios. Isso daí é uma tecnologia através da inteligência artificial, né? Você pesquisou lá sobre, sei lá, um cubo mágico e de repente começa a aparecer cubo mágico para você até você, né, comprar ele, né? Foi um exemplo que eu dei que foi o meu caso, tá?
E agora, para 2023, a pesquisa ela prevê que 65% dos diretores de tecnologia, né, eles serão líderes empresariais, né, que vão evoluir suas empresas em centro de excelência visando, né, o apoio da inovação. O nexialista, né, seria aquela pessoa que consiga então aplicar e gerenciar as inovações dentro da empresa. E hoje em dia o TI, não sei como é que é, né, mas normalmente aquele TI ali é o que virou um helpdesk, né? Por quê? Porque as empresas elas estão hoje muito interligadas. É sistema gerencial, é impressora de cartão, é impressora de ticket, o próprio ponto digital, é tudo digital. Então os TIs, hoje em dia, eles têm uma grande relevância, né? Virou o helpdesk mesmo dessas empresas. E almejando então uma resposta às ameaças cibernéticas, 65% das empresas vão modernizar os sistemas, né? Então investindo amplamente em novas plataformas tecnológicas. Hoje em dia, como eu já acho que eu comentei com vocês, ter um sistema onde os dados ficam internamente dentro da empresa não é mais sinônimo de segurança, pelo contrário, né? Antes o pessoal ele tinha aquele medo, né? Ainda tem, na verdade. Eu tenho medo de um sistema online porque a minha informação vai estar na internet, vai estar online. Ou seja, dados do meu cliente vão estar online. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia é muito mais fácil você perder esses dados do seu cliente no seu computador do que quando você hospeda, por exemplo, em um servidor nas nuvens online, né? Por quê? Porque por mais que você utilize um bom antivírus, esse antivírus nem se compara às tecnologias que são aplicadas nesses servidores online, né? Então ele é muito, muito mais fácil invadir o seu computador, né? Às vezes você baixa lá um programinha que você não conhece, às vezes você baixa um Keygen, não sei se vocês já ouviram falar. Eu não vou comprar o Office, eu vou instalar a versão grátis. Daí vem aquele ensinando lá como piratear, digamos assim, o Office. Dentro daquilo ali tem vários, né, vírus, Keygen, né, que rouba senhas, dados e envia para quem criou, digamos, aquela liberação do Office gratuita ali. Nada é gratuito, né? Alguma coisa eles estão ganhando com isso. Então, ele, né, por mais que o antivírus às vezes até bloqueie, daí vocês vão lá fazer o que? Abre lá o antivírus. Eu já vi vídeos ensinando isso no YouTube, que você vai lá e coloca o programa lá que liberou, né, o uso do Office sem pagar. Você coloca ele como liberado, né? Você libera acesso no antivírus. Você diz que o antivírus não bloquear ele mais, né? Ou seja, então, para uma empresa fazer isso daí, ela está abrindo uma porta para que outras pessoas, né, os hackers, os crackers, né, acessem seus dados, né, através desse Keygen às vezes. E já um servidor online não vai ter isso, pessoal. Ali primeiro, as pessoas que trabalham ali têm um conhecimento bem amplo, sabem sobre isso, né? Sabem sobre a segurança. Eles têm também uma responsabilidade muito grande, porque eles não estão mexendo apenas com os clientes dele, né, que adquiriu o produto deles. Eles estão mexendo, eles estão colocando dados dos clientes de seus clientes, né? Então é muito mais amplo isso. Então a tecnologia ali é atualizada constantemente. Então, manter hoje em dia um sistema com servidor online, além de proteger contra essas invasões, também é mais seguro no caso, vamos supor que você perdeu o seu computador lá por um raio, você perdeu o seu HD, pronto, perdeu todos os seus dados. Já se você estivesse com um banco de dados online, não teria esse problema, perfeito? Então, está aqui os 5 motivos para investir em inovação, tá? Então, considerando esse cenário promissor em relação aos investimentos direcionados à inovação tecnológica, os gestores devem então reconhecer os motivos que explicam essa tendência e justificam então os investimentos. Então, o primeiro aqui dos 5, competitividade. Então, para manter-se à frente em relação à concorrência, é determinante que a empresa invista em inovação e tecnologias, né? Pois ela depende dessa transformação para otimizar a atuação e desenvolver produtos e serviços mais competitivos.
Por exemplo, né? Se eu não estou no online, né, através, vamos supor, de uma rede social, eu vou estar perdendo para o meu concorrente que tem um Instagram, por exemplo, né? Se eu não invisto em propagandas também, né, que aqueles minis propagandinhas lá de 5 segundos que aparecem no YouTube, eu vou estar perdendo para quem investiu, né? E às vezes as pessoas pensam, mas não me dá retorno, mas nunca tentaram, né? Eu era uma pessoa que pensava assim, tá? O que eu fiz? Eu nunca investi nos AdSenses da vida, né? Que são essas micros exibições ali que às vezes é até chato, a maioria das pessoas fecham ali, né? Mas uma ou outra é direcionada para o seu canal. Tá? Eu fiz essa experiência. A primeira vez que eu investi em AdSense eu não tinha conhecimento nenhum. Fiz uma propaganda totalmente errada, sabe? Que aquela propaganda que tenta esconder o verdadeiro produto procurando instigar o seu cliente a buscar mais informação, né? Desculpa a palavra, mas caguei totalmente fazendo isso, tá? Por quê? Porque as pessoas não estão mais com saco para isso, né? Elas querem objetividade. Então as pessoas começavam, tá enrolando mais, eu vou passar, não quero ver isso, né? Funcionou, funcionou, né? Há uns 10, 20 anos atrás talvez. Hoje não. Hoje você tem que ser direto. Aí desisti dos AdSense, vi que não dava retorno. Aí quando começou a ampliar e começou a crescer mais a Provetro, né? Eu comecei a investir meu tempo estudando então marketing digital. E a Startse, né, me ajudou muito com isso, com os cursos deles. Aí eu percebi que o negócio era mais objetivo mesmo. Tá, vamos tentar mais uma vez no AdSense. Primeira coisa que me passou pela cabeça. O que eu fiz? Fiz uma pequena apresentaçãozinha assim, que era super objetivo. Já mostrava o que o programa fazia, por que o cliente deveria ter ele. Mudou totalmente. Comecei a ter mais views, o pessoal começou a me procurar. Tá? Então tenha isso em mente também, pessoal. Esse não é um curso de marketing, né? Esse é um exemplo que eu dei, né? Que eu passei, né? Que aconteceu comigo. Dinamismo e produtividade, dinamismo. O incentivo, então, à inovação no ambiente corporativo é essencial para uma atuação mais dinâmica da equipe, o que reflete diretamente no engajamento e produtividade. A inovação ela visa, então, o dinamismo, a organização, digamos assim, ela começa a ter uma incorporação dos colaboradores, causando uma mudança nos processos, se tornando cada vez mais ágil, mais eficaz. Lembra lá que a gente falou, acho que de fluxograma, né? Que também tem essa intenção, né? Tornar visível o fluxo de trabalho de uma empresa e assim tornar ela mais dinâmica. Né? Agregar valor ao produto, solução. Então, a inovação tecnológica não está associada apenas ao processo de produção, como também às ideias que agregam valor ao produto ou serviços oferecidos, né? Isso significa, então, que um produto mais competitivo em relação à concorrência, né? Que atenda mais, digamos assim, as necessidades do cliente, com mais qualidade, com mais satisfação, né? Vai ser mais bem visto dentro desse meio digital, né? Citando aqui, voltando um pouquinho, citando esse agregar valor ao produto, o primeiro modelo lá, a planilha, fazia só o quê? Só fazia a medida e o orçamento, sabia quanto que ia dar em vidro. Aí eu coloquei quantos que ia dar em vidro e ferragem, quantos que ia dar em vidro, ferragem e alumínio. Quanto outra opção aqui, né? Eu agreguei mais um valor aqui, que seria o cliente poderia escolher se ele ia utilizar metro corrido do alumínio ou os kits de alumínio já pronto. Então ele dava, digamos, os dois valores ali e o vidraceiro escolheria. Opa, no kit vai sair mais em conta, eu vou ter mais lucro aqui, né? Porque vai ser mais barato, facilitando com que o cliente aceite, né, o meu orçamento. Então vai ficar mais barato para o cliente, logo vai ser digamos assim, um ponto positivo da minha oferta de serviço, né? E às vezes é o contrário. Às vezes o kit era mais barato, então compensava colocar um kit. Às vezes o kit era mais caro, né?
Só para ficar mais claro o que eu estou falando, kits e... Quando a gente compra uma janela, por exemplo, uma janela 4 folhas, existe já kits que vem pronto, que vem com ferragem, alumínio, tudo prontinho. Você só compra o vidro, compra ele e instala. Tá? Ele já vem cortado na medida correta, por exemplo, de 1,20, né? E quando a gente compra, que não é que é engenharia que eles falam, né? Que não utiliza esse kit, o vidraceiro vai ter que medir a tua janela e cortar, né? Então, às vezes, compensa colocar um kit quando a medida está no padrãozinho ali, sai mais barato, né? Do que você ter a mão de obra, né? Tem que cortar lá as ferragens, o alumínio para encaixar na janela. Então, às vezes, sai mais caro até. Só para exemplificar o que eu falei, né? Como eu expliquei isso. O próximo, então, melhora a experiência do cliente, tanto no segmento B2B, como também no B2C. Então, a experiência do cliente ela é central nas chances de consolidação da marca, aumentando, né, as vendas e a retenção de fidelização. Fidelização é a palavra hoje em dia, né? Então, atualmente, uma experiência satisfatória ela está diretamente relacionada à adoção de estratégias que são embasadas na tecnologia, né? Por exemplo, esses autoatendimentos, né? Você tem um site, às vezes, que o cliente ali tem uma dúvida, ele clica lá no assistente virtual, né? E coloca a palavra-chave, o assistente virtual já consegue identificar e dar a resposta para ele, né? Ele não precisa ficar esperando um retorno de e-mail, por exemplo, né? Que às vezes pode demorar até 24 horas. Né? Claro que esses autoatendimentos também têm seu outro lado, né? Às vezes um autoatendimento que não foi preenchido corretamente, né? Vocês procurarem hoje em dia esses routes que eles chamam, né? Que são as respostas automáticas ali. Eles têm um monte de perguntas ali com palavras-chave que você vai respondendo e eles vão então criando as respostas para você, tá? Vão auxiliando você a criar essas respostas, né? Só que se você não preenche corretamente ali, às vezes torna-se mais cansativo para o cliente. Aquele que não tem a resposta, ele fica tentando, insistindo, e chega uma hora que ele fica brabo com aquilo ali, né? E vai lá avaliar seu atendimento, né? Atendimento avalia como que o sistema online, né, não foi bom. Aí, provavelmente você já conhece, vai para o Reclame Aqui, etc. Então tem que tomar cuidado também nesse lado, tá? Faz um teste com esses autoatendimento, né? E que também tem a possibilidade do atendimento humano, né? Hoje em dia as empresas estão deixando aquela possibilidade. Por exemplo, antes eu entrava, acessava esses autoatendimentos, já tinha lá, gostaria de conversar com um técnico humano, né? Aí eu clicava lá e conversava, quando era uma dúvida mais, digamos, fora do comum, né? E hoje em dia as empresas estão tirando isso do ar. Estão deixando só no autoatendimento. Então, o que é B2B? São empresas que vendem produtos ou prestam serviço para outras empresas e pessoas jurídicas, né? Nesse caso, elas demandam maior tempo, ela tem uma maior comercialização, né? Uma maior qualidade também no prazo de entrega e garantias. E tem uns clientes que são mais fiéis, né, e com pedidos periódicos. Por quê? Porque elas estão atendendo empresas que revendem seu produto. No B2C, são empresas que vendem produto ou prestam serviço para consumidores final, né, aquelas pessoas físicas. Então elas têm um consumo imediato, porém tem baixa fidelidade dos clientes, né? Às vezes eu posso comprar um produto que eu queria ali, já me satisfez, né? E caso, digamos assim, eu não crio aquele vínculo com o cliente. Comprei lá da empresa. Se caso eu precisar, vamos supor, tiver mais fácil aqui, né? Se eu comprei online, tiver mais fácil na minha cidade, eu vou comprar então presencial, ou até posso escolher outro prestador de serviço ou outra empresa, né? É uma competição de alta, né? Porque o número de fornecedores, né, online principalmente, e com preços cada vez mais baixos, então eles estão crescendo. Hoje em dia as empresas estão indo para a internet super rapidamente, né? Hoje em dia, inclusive às vezes o site sai antes do que a empresa física, né? Vocês podem ver que está acontecendo isso. Primeiro, por exemplo, vai inaugurar, vamos supor aqui
Teve uma empresa de hambúrgueres aqui. Ela já tinha o site, já tinha o Instagram, já tinha tudo digital, né? E daí sim que ela fez a abertura da empresa, né? Por quê? Até que ela usou isso daí para divulgação, né? Aumenta o lucro do negócio, então todos os benefícios anteriores vão resultar nesse aumento de lucro do negócio. Afinal, a marca melhora, como eu falei aqui do caso da empresa de hambúrgueres, né? Ela vai então melhorar a sua atuação no mercado, né? No que se refere à concorrência e relação com o cliente. Dessa forma, então, é possível aumentar as vendas, né? E como promover essa transformação, então, na empresa? Opa, aqui ficou melhor, aumentou. Então, a promoção da transformação digital na empresa, ela não ocorre rapidamente e depende de diversos passos acertados por parte dos gestores, né? Então, ao optar pelo digital, o negócio ele terá que estar preparado para um impacto tanto positivo quanto negativo, né? Pois haverá então uma mudança do método de trabalho dentro da organização. Por isso, então, ter um projeto bem estruturado para essa transformação é essencial, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Então, progresso da transformação digital. Nota aqui que é uma montanha, né? E a gente vai ver então alguns passos a serem acertados para você escalar essa montanha. Então, o primeiro, identificar as principais limitações, né? Diagnosticando então quais investimentos em tecnologia seria mais vantajoso. Fazer então uma análise de toda a empresa e como um software, por exemplo, um hardware, poderá impactar com a sua implementação. Então, esse seria o primeiro passo, identificar as principais limitações. Não adianta nada, às vezes, eu tenho uma empresa que está iniciando e querer aplicar um SAP da vida, que é um sistema gerencial para grandes empresas, né, que tem um custo muito alto. Então, vocês têm que fazer todo esse estudo de caso, conhecer o programa, testar o programa. Hoje em dia as empresas já estão dando mais do que antigamente era 5, 15, né, 20, 30 dias, né? Hoje as empresas já estão passando disso. Eu já vi empresas que distribuem seu software gratuitamente, com as funções básicas para você testar, né? Ficar ali usando ele por o tempo que você acha que é necessário. E depois, se você caso queira uma implementação, né? Uma melhoria no software, você vai comprando então os pacotes de melhorias, né? Isso daí está mais comum hoje em dia, né? Você pode ver que tem muito programas gratuitos. Por quê? Exatamente para conquistar o cliente, né? Para mostrar que funciona. Segundo, então, estruturar e incentivar uma cultura organizacional mais dinâmica e favorável à inovação. A tecnologia traz grandes ganhos nesse aspecto. Então, o sistema ele vai reduzir ou até eliminar a necessidade de controles manuais, né? O ideal é que elimine os controles manuais. Além disso, ela também pode criar um padrão de processo, garantindo que o desvio, né, aqueles desvios de percas de trabalho, aqueles desvios padrões de fluxo de trabalho, né, eles sejam cada vez menores, né, até zerar. Então, padronizando, cria-se um padrão digital e esses processos, por exemplo, de venda e cobrança, né, que é o principal, eles somem, né? Por quê? Porque a tecnologia faz isso. Como eu acho que eu comentei com vocês, né? No meu sistema, antes eu tinha que fazer a cobrança ali, ficar sempre monitorando uma planilha dos meus clientes, ver qual que tinha vencido. Aqueles que estavam vencido ou estavam vencendo eu entrava em contato, aqueles que venciam eu tinha que cancelar a licença lá no site, dava um trabalho imenso. Até que eu descobri uma tecnologia que faz isso automaticamente, né? Venceu, antes de vencer, com 5 dias antes de vencer, né, que eu determinei, ele manda um e-mail dizendo que vai vencer a mensalidade dele, né? Se ele fizer o pagamento, perfeito, libera ali, né, não manda, não incomoda mais. Se ele não fizer o pagamento, né, até a data, ela passa-se, né, 24 horas, manda um e-mail dizendo que até o momento não houve a identificação do pagamento, né? E se caso já houve o pagamento, né, ignorar aquele e-mail, aquela mensagem. Com 5 dias, dá um aviso de que vai ser cancelada a licença,
dentro de 48 horas. E dentro de 48 horas ele cancela. Veja todo esse trabalho, né, que é feito automaticamente. Eu teria que fazer. Então eu ia passar um mês, bem dizer, trabalhando para fazer cobrança. Bem dizer, eu ter uma equipe que fizesse isso. E uma tecnologia faz isso por mim. Fazer investimentos acertados, né, ao avaliar então estrategicamente quais tecnologias vai viabilizar, né, uma atuação mais competitiva. Então o investimento em tecnologia também vai melhorar essa experiência do cliente com a sua empresa. Tá? Então a adoção de plataformas mais eficientes para a comunicação, né, como um site, por exemplo, que eu já comentei, né, são alguns exemplos que vai facilitar o acesso ao teu cliente e também com que o cliente tenha acesso aos seus produtos, né? E vai contribuir com a sua satisfação. Perfeito. E aqui um pouquinho sobre Big Data, né? Inteligência artificial. Deixa eu ver se ampliou. Então, atualmente a inovação tecnológica nas empresas ela está diretamente relacionada à adoção de computação em nuvem, aquilo que eu falei, né? Às vezes tirar os dados para que você não venha, né, ter problemas com hackers, por exemplo, né, ou crackers, ou perca, que eu falei, perca do HD, né. Visto que essa solução garante benefícios como segurança cibernética, dinamismo operacional e suporte técnico para outras tecnologias, né, Big Data e inteligência artificial, porque seus dados já estão lá, digamos assim, sendo replicados. Hoje em dia, por exemplo, quando você faz uma cobrança pelo cartão, vocês usam as maquininhas. Quando você tem um site, você usa um aplicativo, né, um app lá, que é incorporado ao seu site, que direciona a pessoa que vai passar o cartão para o site da prestadora de serviço, tá? Vamos supor que seja um banco, né? E os dados ficam armazenados lá com o site do banco. Não fica armazenado nem no servidor que você contratou para manter seu site, nem com você. Já para quê? Para que se caso haja um roubo lá de dados, não foi no seu site, foi lá do banco. Então o banco arca com esses prejuízos, não você. Né? O fato de estar online, nas nuvens, vai causar um medo normal, mas é aquilo que eu já falei. Né? É muito mais perigoso o seu computador pessoal do que um servidor online. Eu trabalhei um tempo desenvolvendo site, até hoje na verdade ainda desenvolvo. Tá? Já desenvolvi aqui para Feira de Ideias, né? Auxilio o pessoal da incubadora até hoje com o site, da Unicentro. Então, é uma coisa até que eu gosto de fazer. Só que uma coisa assim, quando eu comecei a criar site, o sistema de cobrança era tudo feito através do site. O site tudo fazia o processo. E eu lembro muito bem que eu não fazia isso, por medo já dessas informações do cliente. Perca de dados, por exemplo. Porque sempre meus clientes tinham aquilo, vamos colocar num servidor. Aí eu perguntava, tá, mas o site vai fazer vendas online? Vai. Então você tem que colocar no servidor e esse servidor. E esse servidor normalmente era 3, 4 vezes mais caro do que o servidor básico. O cara, não, coloca no básico. Eu falei, não, mas você vai mexer com informações de outro cliente, é complicado colocar no básico, vamos colocar nesse. Não, coloca no mais barato. Então eu já falava, essa parte eu não faço então. Né? Essa parte de vendas online, recebimento por cartão, eu não faço. Comecei a fazer depois que o WordPress, que é o que eu mais utilizo hoje em dia, criou lá o chamado WooCommerce. Esse já faz uma ligação com sites de operadores, né, bancos, etc. Então, aí perfeito. Aí eu comecei a fazer, né, a implantar isso. Mas quando era diretamente no próprio site, eu não fazia já por medo disso, por medo de perder esses dados. Né, só que nem eu falei, eu sempre vou trazer um exemplo aqui que eu passei, né, tanto com a minha empresa quanto as minhas experiências, tá? Mas ficou a minha telinha aqui. Aí. Ok. Então vamos para o próximo aqui, a análise de mercado. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Ok, então análise de mercado, né? Então uma análise continuada do mercado em que está inserida a sua empresa
ela vai auxiliar e vai, digamos, você vai conseguir acompanhar essas tendências de mudança, né, do movimento, tanto dos seus concorrentes, quanto dos seus produtos, né, que também são concorrentes, quanto a prestação de serviço, né, e também a demanda e a necessidade desses clientes, né. Quando vocês fazem compra hoje em dia, por exemplo, online, eu sempre dou uma pesquisadinha nos comentários, né? Eu vou lá ver como é que está a avaliação desse produto, por exemplo, no Mercado Livre. Eu não compro hoje em dia nada sem ver aquelas avaliações, para saber, né, se o produto realmente cumpre com o que oferece, né? Com o que o fornecedor está, digamos, descrevendo dele. Fui comprar uma cafeteira italiana, né, que dizia que fazia 6 xícaras. Nossa, 6 xícaras é muito, né? Vou pegar uma menor. Tinha uma lá de 2 xícaras, fui lá, falei assim, vou ver essa daqui. E quando eu vi em 2 xícaras lá, eu vi, nossa, tá muito baixo, né? Tava 2 estrelas. Aí fui ver os comentários. Todo mundo falando a mesma coisa. Que a xícara que eles mediam é aquela xicrinha de expresso pequenininha, né? Não a xícara que a gente utiliza normalmente, né? No modo brasileiro, digamos assim. É a xícara italiana que eles utilizam. Aí, tipo, fui ver em ml, né? Perguntei quantos ml ela produzia, digamos, de café. Aí era 50 ml, parece. Aí não dá, né? Então, acabei pegando a de 6 xícaras, né? Que na verdade seria uma média de 2, 3 xícaras. Acho que 3 xícaras no máximo. Né? Por quê? Eu fiz uma análise da mercadoria, né? Dos comentários. Então é um exemplo, né? Hoje em dia, como eu falei, o cliente hoje em dia está sabendo muito mais do que o próprio vendedor, né, do produto. Né? Carvalho Reis e Cavalcante, né, ele recomendam a adoção das seguintes ações para uma análise de mercado eficaz. Essas informações também estão lá no material online de vocês, mas eu vou abrir aqui ela para vocês, tá? Então, análise de mercado. Nossa, de pequenininho que ficou aqui para mim. Então, pesquisar novos canais para a distribuição de produtos e serviços e novos modelos de negócio. Aqui melhorou um pouquinho, mas tá. Então, canal de distribuição direto. Nessa modalidade há um contato direto com o cliente, o que vai permitir, então, digamos, desenvolver um atendimento mais personalizado. Por quê? Porque você vai estar vendendo diretamente, né, para o seu consumidor final. 2 exemplos comuns são, então, os representantes comerciais e consultores que vão realizar as vendas por catálogo. Tá? Então, apesar de proporcionar, digamos assim, um volume, né, ele vai proporcionar assim, um volume de vendas, como eu posso dizer, menor, né? Porque você vai ter que visitar cada cliente. Você vai ter, digamos assim, uma personalização do seu catálogo, tanto de clientes como também de produtos. Você vai conhecer seu cliente, né? Como a venda ela é direta, todo o lucro também vai ficar para a empresa, para você, né? O que possibilita então estabelecer uma política de preço mais agressiva. Você pode, né, fazer um valor mais baixo, né? Esses vendedores, por exemplo, de queijo, linguiça e, né, entre outros, que batem nas casas, né, vendendo. Você pode ver que normalmente o queijo deles é bem mais barato do que aquele que você compra lá no mercado, né? Ou, né, às vezes pode ser o contrário, mas por causa da qualidade, né? Então tem que levar isso em consideração também. Porque se o mesmo queijo que você compra ali, você vai comprar no mercado, às vezes está mais caro no mercado, né? E aquela história, né? Sempre que você vai comprar, você fala assim, tá 35, não, mas faz por 30, não, beleza, pode levar, né? Ou que ela faço, então, 2 queijos desse aqui por 50. Então você consegue ter uma política de preço mais agressiva. Então esse seria o canal de distribuição direto. O canal de distribuição vertical ou indireto, então nesse canal vertical ou indireto, a distribuição é realizada por intermediários que passam a ser os responsáveis pela operação até a mercadoria chegar ao cliente final, né? Então, os intermediários eles podem ser, por exemplo, uma distribuidora, um atacadista, uma rede de varejo, etc., né?
Então vai ser os intermediários que vão controlar essa distribuição e com isso começa a passar a haver a necessidade de pagamento de comissão, né? Um percentual vai para esses intermediários, o que vai gerar o quê? Elevação do custo, né? Em contrapartida, é possível alcançar muito mais clientes e vender em volumes muito maiores, né? Só que daí entra um probleminha aí. Você tem capacidade de manter esse fluxo de venda? Você consegue suprir essa necessidade de venda? Já vou citar um exemplo aqui sobre um caso, né, que digamos passou aqui por mim, que eu conheci o rapaz e vou citar como exemplo, tá? E o próximo aqui então é o canal de distribuição múltiplo ou híbrido, né? Então, como o próprio nome sugere, o canal de distribuição múltiplo ou híbrido é uma mescla entre o canal direto e indireto, né? Nessa modalidade, o fabricante mantém contato direto com seus clientes, anunciando seus produtos e prestando suporte, enquanto que os intermediários vão atuar então mais como um distribuidor, disponibilizando então mercadoria para os consumidores. Acontece muito isso com aquelas empresas, pequenas empresas, né, que acabam vendendo online, como o Mercado Livre, o Amazon, Americanas, né? Empresas que têm, digamos assim, aquele seu comércio físico, mas também vendem nessas plataformas. Tá, o exemplo que eu falei. Um rapaz aqui, ele faz umas facas que é incrível. E comprei umas facas dele, né, umas machadinhas assim, que fica, nossa, perfeito, o fio não perde e tal. Eu falei, rapaz, por que você não vende isso daí online, cara? Olha, eu comprei teu produto, já é o terceiro produto que eu tô comprando contigo, sempre indico, você faz um serviço, nossa, incrível. Eu acho que você cara, você vai vender muito se colocar isso daí na internet. Porque o feedback das pessoas vão ser sempre positivo, né? Ele falou, cara, eu já tentei vender no Mercado Livre. Mas o que aconteceu? Vendi duas, as pessoas começaram a indicar. Chegou um momento que eu estava vendendo mais do que eu conseguia produzir. E eu não queria ampliar, porque quando eu faço bem feito. E eu tenho medo de pedir para outro me auxiliar e a coisa não ficar tão perfeitamente e começar então a cair a qualidade do meu produto. E eu prefiro então manter, digamos, a minha produção mais aqui para o pessoal, né, próximo, do que abrir, digamos, a minha produção para o Brasil inteiro, né, através das plataformas digitais e perder, digamos, a qualidade. Então, tem esse caso também. Ele não conseguia manter, ele acabou tirando do Mercado Livre outras plataformas que ele usava, né? Porque aconteceu o caso dele vender muito mais do que conseguia produzir. E então ele tinha esse medo também de ampliar. Então, aí entra uma análise, né? Por um lado, realmente pode acontecer de perder a qualidade, isso não é bom. Mas e se não, né? Então fica algo assim. Então, digamos assim, um projeto, um estudo de caso, né? Seria legal. Tá? Mas ok. Então vamos pro próximo. Mas como escolher o canal de distribuição? Eu vou trazer esse videozinho aqui do Sebrae, que ele traz um resumo de como fazer isso, perfeito? Também vai explicar um pouquinho, né, sobre o que a gente já viu. Olá! Sabia que apenas ter um bom produto não é o bastante? É necessário que esse produto chegue até o cliente certo, na quantidade certa e no momento ideal. A gestão dos canais para distribuir os produtos é estratégica para a empresa e auxilia os empresários a chegarem a mais consumidores de forma organizada. Os principais canais de distribuição são varejistas, atacadistas, distribuidores e agentes. O varejista é quem realiza a venda de bens ou serviços diretamente ao cliente final, como, por exemplo, os supermercados, as papelarias, farmácias, bazares e lojas de calçados. O atacadista é quem compra e revende mercadorias para varejistas, comerciantes, estabelecimentos industriais, institucionais e comerciais.
No Brasil, se destacam também os atacarejos, lojas que vendem produtos no atacado, mas também oferecem bons preços para o consumidor final. O distribuidor é quem vende, armazena e dá assistência técnica em uma área geográfica delimitada de atuação e, na maioria das vezes, busca atender demandas mais regionalizadas. Os agentes são pessoas jurídicas comissionadas, contratadas para vender produtos de uma empresa, como, por exemplo, os representantes comerciais. Existem 3 formas básicas de distribuição: exclusiva, seletiva e intensiva. A escolha de um canal de distribuição eficiente é uma importante etapa do marketing, pois é por meio dela que a empresa atingirá seu público-alvo. No sistema de distribuição exclusiva, o próprio fabricante escolhe seus revendedores, autorizando-os a distribuir de forma exclusiva os produtos e controlando a qualidade da distribuição. O sistema de distribuição seletiva ocorre quando o fabricante vende por meio de um grupo selecionado de canais. O sistema de distribuição intensiva aplica a lógica de quanto mais canais de distribuição, melhor. Saiba que a seleção e o gerenciamento dos canais de distribuição são atividades fundamentais do marketing. Muita atenção, pois a definição e gestão correta dos canais de distribuição são atividades-chave para o crescimento sustentável do negócio. Assistindo aqui, eu acabei lembrando de um outro exemplo, né? De uma bolachinha. Eu sempre dou uma saída de bicicleta no finais de semana, né? Gosto de ir pro meio do mato mesmo. E normalmente aqui em Guarapuava a gente vai pra colônia aqui, sabe? E uma vez andando ali, eu sempre passava por uma plaquinha que dizia que tinha vendas de biscoito, né? E mostrava assim uma entradinha, uma ruim. Aí um dia eu tava com a sacola nas costas e falei, sabe o que? Eu vou pegar esse biscoito, né? Sempre passo aqui e vejo. Aí cheguei, um senhorzinho muito simpático, inclusive, né? Foi lá, trouxe pra mim, eu peguei e paguei, né? Nossa, mas daí ele falou assim, eu acabei de fazer essas daqui, tá até quentinha ainda. Eu falei, perfeito. Eu paguei R$10, mas aqui não dá pra me mostrar, né? Mas era enorme, a sacola de bolacha assim. E veio já com uma logo, né? Eu falei, mas eu já vi essa logo em algum lugar, né? Aí eu falei, mas se o senhor revende em algum mercado? Ele falou, revendo nos mercados de Guarapuava inteiro, quase todos têm essa bolacha. Eu falei, legal, né? Paguei R$10, mas era enorme, sabe? Era grande mesmo, aquele polvilho, né, que eles chamam. Aquele que você toma um café em cima, some o polvilho. Perfeito, uma bolachinha incrível. Não vou lembrar o nome agora da empresa, né, pra meio que indicar aqui. Mas perfeito. Aí um dia, no mercado, passei assim, tinha uma bandejinha dessa mesma bolacha, com aquela mesma logo, né? Só que tava numa bandeja diferente, essas bandejas, né? Tipo, parece que foi fechado ali. As bandejas de fruta que normalmente tem, né? Colocaram naquela ali e, tipo, tinha 1/3 do que tinha no pacote que eu comprei. E o preço era R$12. Então é aquilo que eu acabei de falar, né? Às vezes, você comprando diretamente, né? Você vai ter, digamos, um preço mais acessível, né? Provavelmente essas empresas, né? Ou quem revende, né? O revendedor que revende ali para os mercados, né? Que certeza que não é o senhorzinho que vai lá no mercado vender. É algum distribuidor ali que pega com ele e repassa aos mercados. Porque, né, tipo, o jeitinho dele, tudo assim, meio tímido, né? Digamos, ele não tinha esse perfil e até, né, acho que ele só fazia a produção ali. Mas né, é outro exemplo que eu trago para vocês, tá? Então, continuando aqui. Então, uma gestão de canais eficiente possibilita então a elaboração estratégica, né, de estratégia, capazes de melhorar o desempenho da empresa e aumentar sua participação no mercado, tornando o negócio muito mais lucrativo. Aqui, nesse caso, né, que você, digamos, já sabe o que são esses canais de distribuição, né, conhece os principais tipos, níveis, funções, né, intermediário. A pergunta que fica é, afinal, como definir os canais de distribuição do meu produto? E a resposta, como em economia, depende.
Então, a definição do melhor canal de distribuição para cada empresa sempre irá depender de diversos fatores, e são eles: tipo de produto e serviço, né? Você trabalha com algo de consumo popular ou mais exclusivo, vende em grandes quantidades ou poucas peças, né? Público-alvo, quem são seus clientes, quais são suas preferências e hábitos de consumo, qual o poder aquisitivo de seus clientes, qual ambiente eles estão localizados, né? Que já traz o próximo, né? Localização, onde seu público-alvo está, né? Quais locais esse seu público frequenta, né? Há intermediários por perto, né? Como deve ser a logística para atender essa região, né? Às vezes o custo até chegar esse produto a outra região sai mais caro, vai encarecer e vai perder então vendas, né, por causa disso. Essas e outras perguntas elas podem ser facilmente respondidas utilizando um estudo chamado geomarketing. Quando você contrata hoje em dia uma empresa de marketing, essas empresas elas normalmente já têm esse estudo pronto, né? Então ela já, digamos, aplica para vocês. Por isso que essas empresas de marketing conseguem ampliar muito mais as vendas de seus produtos, porque ela já tem esse estudo. Caso contrário não tenha, elas vão fazer. E caso vocês queiram fazer por vocês mesmos, procurem no YouTube vídeos sobre geomarketing. Eles ensinam como você estudar a localização ali para entender como está o mercado e definir se seu produto vai ter, digamos assim, vai ser vendável dentro desse local. Momento da empresa. Então é sempre importante levar em conta o estágio em que sua empresa se encontra, né? Exemplo, qual é a capacidade financeira produtiva, né? Lembrando lá do rapaz das facas, né? Então muitos pontos vão influenciar na escolha desses canais. Intermediário, né, em potencial. Então conhecer o tipo de intermediário com o qual você poderá estabelecer parceria também é importante para definir esses canais de distribuição, de logística. Análise de concorrência. Acho que assim ficou bom. Então, levantar os custos envolvidos em cada canal de distribuição, né? Seria ali entender os seus intermediários, né? E aí também saber como que é a concorrência. Você já fez esse estudo, né? Você já fez todos os outros estudos, já entendeu como o seu intermediário vai, digamos, revender seu produto. Qual que é o percentual que você vai pagar para ele. E aí, você ainda tem um preço aceitável no mercado pela sua mercadoria? Como é que a tua concorrência está, né? O que eles estão fazendo, né? Qual é o valor que eles estão vendendo? Qual a estratégia que eles estão utilizando, né? Quais canais de distribuição eles estão utilizando? Então, analisar a concorrência, né, vai fazer com que você também tenha, digamos, esse estudo de caso teu mais amplo, né? Então, o estudo detalhado vai permitir que você identifique o que vem dando certo para o seu concorrente, né? E assim poderá aplicar em seu negócio. E o que não está dando certo para o seu concorrente, ou seja, o que a sua concorrência está deixando aberto, né, para que você possa entrar nesse mercado, que foi o exemplo do Uber, né? Então também é importante analisar, é sempre importante analisar a concorrência. Análise do custos e benefícios, né? Então levanta os custos envolvidos em cada canal de distribuição. Assim você descobre se vale a pena e se faz sentido investir nessa modalidade ou não. Voltamos ao exemplo das facas, né? Então, como vocês podem perceber aqui, a escolha desses canais de distribuição logística, ela deve ser definida de forma estratégica, né? Afinal, há muitos pontos, né, a serem considerados, uma vez que é tão grande o impacto das suas vendas, né? Então, todos esses itens aqui devem ser considerados, e principalmente para quem está entrando hoje em dia na empresa. Na empresa não, no mercado, né, com uma nova empresa. Opa, deixa eu ver aqui. Tá. Ficou pequenininho, para mim quase não dá para ler. Ele identificar a necessidade do cliente criando
formas de escuta sistemática na empresa. Então, identificar a necessidade do cliente criando formas de escuta sistemática na empresa. Então, o que faz uma pessoa adquirir um produto ou serviço da sua empresa? Provavelmente o que você oferece é uma solução para um problema, né? Então, entender essa necessidade vai ajudar a direcionar melhor as campanhas de marketing e de venda, além de garantir o sucesso do seu consumidor. Então, a primeira dica aqui é criar uma rotina de pesquisa, né, com o seu público-alvo. Fazer levantamento é importante para conhecer as características dessas pessoas. Então, pesquise pelos dados pessoais, como faixa etária, nível de informação, localização, tipo de linguagem, né, e os canais de comunicação que eles participam para que você possa utilizar, né. Há uma empresa, por exemplo, essa hamburgueria que abriu, né, que eu comentei. Eu vi ali que a interação no Instagram estava incrível, porque várias pessoas já estavam colocando em seus stories, né, que tinham adquirido lá ele estava vendendo uma entrada para a inauguração e ganhava um chopp, né. E todos os meus amigos, parece que para ganhar o chopp tinha que compartilhar, era isso. Então você comprava o ingresso e compartilhava uma foto do ingresso que você ganhava, e marcava essa hamburgueria e ganhava o chopp. Cara, um marketing sensacional. Quando eu fui, por quê? Porque eu vi meus amigos compartilhando, senão eu nem ia saber da existência, né? Eu não fui atingido pelo marketing indireto ou direto delas. Quer dizer, eu fui atingido pelo marketing indireto, eu não fui atingido pelo marketing direto do AdSense deles, né? Foi um amigo meu que compartilhou, eu vi, e daí quando eu entrei no Insta dessa empresa, né, essa hamburgueria, tava assim, os stories dele estavam mínimos, assim, pequenininho. Por quê? Porque tinha mais de 100, acho que lá já, compartilhamento. O pessoal queria o shopping, né? Fazia o compartilhamento. Foi um marketing incrível, né? E fechou rápido, né? Não lembro quantos ingressos eram, mas foi rapidinho, já vendeu tudo. Porque logo eles já estavam dizendo que já tinha lá um anúncio, né, na página bem grande, que havia se encerrado, né, e que eles iam fazer então sequência, ia ter uma sequência, né, dessa promoção. Então deu certo. Se você estiver entrando no mercado com uma nova opção, é interessante saber o que as pessoas acham da solução que já são oferecida pelos seus concorrentes, né? Já existe digamos, esse serviço, e o que eles acham desse serviço, né? Isso pode ser evidenciado, né, pelo exemplo do Uber, do iFood, né? Já existia o táxi, mas quais eram os problemas, né? As pessoas reclamaram, entrou então o Uber para solucionar esses problemas, lá no início, né? Solucionar problemas. O iFood era a mesma coisa, né? Já existia, digamos assim, as pessoas tinham os telefones das empresas, né, para fazer a compra. Mas qual que era o problema, né? Se eu, por exemplo, não recebesse dentro do horário, eu não tinha com quem reclamar, né? Hoje, se você entra no iFood lá, você já vai ver como que está aquela empresa, se ela é bem qualificada, né? Se ela presta um bom atendimento, né? Então, são algumas, digamos, brechas que ficam abertas que você pode oferecer, que você pode entrar ali, né, solucionando esse problema e ampliando suas vendas. O feedback do cliente é essencial para melhorar a qualidade daquilo que é oferecido. Então é preciso estar atento aos diferentes canais de comunicação, abrindo a possibilidade para que as pessoas deixem suas opiniões, tanto para você melhorar o seu mercado, né, quanto também para você usar isso daí, por exemplo, aqueles itens que a gente compra no Mercado Livre, né, aqueles que tem mais estrela, vendem mais, vocês podem ver. Então, os mais vendidos são aqueles que têm melhor qualificação. Por quê? Porque as pessoas sempre dão uma olhadinha para ver. Aquele que tá lá, produto novo, nenhum vendido, eu nem tento comprar, porque, né, não sei se realmente entregaram o produto conforme o anúncio, etc. Por fim, então, devemos nos lembrar de sempre estar à disposição do público, abrindo diferentes canais de comunicação e mantendo uma presença frequente neles.
As redes sociais, por exemplo, são uma ótima ferramenta para você colher dados das pessoas e gerar um vínculo com esses clientes. Porém, se você não administrá-la, será uma ferramenta que vai prejudicar a sua empresa. Cito um exemplo que já aconteceu comigo também. Eu pedi um cardápio de uma empresa, não foi me passado, e acabei nem comprando, tal, passou. Depois de uma semana eu recebi lá a resposta no Instagram. Observação, esse Instagram não tinha lá, eu até tentei ver se tinha no título dele lá um link que direcionasse para o WhatsApp, por exemplo. Não tinha. Então abri o chat lá e perguntei, se poderia me mandar um cardápio? Nem visualizar, nem nada. Acabei esquecendo, passou uma semana, recebi o cardápio lá. Do nada. Falei, nossa. Não, obrigado, já não tenho mais interesse no produto, grato. Mas veja, o que acontece? Muitas vezes as empresas querendo marcar presença, serem notadas, cria um grupo no Instagram, um Facebook, cria uma conta no Instagram, cria uma conta no Twitter, entendeu? Vai criando conta em tudo e não administra nenhuma, ou administra apenas uma. Então, você vai ficar, na verdade, você vai estar queimando seu filme. Então, se caso você for criar várias, o Instagram é importante, o Facebook, eu não sei como é que tá, faz tempo que eu larguei o Facebook, mas eu acho que ele deu uma caída. Talvez tenha voltado, como eu falei, tecnologia, ela é mutável e essas redes sociais também são. Então, pode ser que ela tenha voltado. Mas eu fui perdendo as esperanças ali com o Facebook, meio que saí dele. Mas, se você for criar várias, o que você faz? Coloca lá no título lá um link para o seu WhatsApp, que nem a maioria tem feito. Então, atendimento, apenas pelo WhatsApp. Daí, ou o número do telefone, ou um link que já faça aquele WebChat, que você clica lá e ele já direciona para o WhatsApp. Acho que é a melhor coisa. Que assim você consegue, digamos, administrar todas. E daí tem essa tecnologia que você já coloca, que é aquelas respostas automáticas ainda, Tá, por fim, isso a gente já viu, Então, aqui eu tenho uma planilha que eu vou distribuir para vocês também pelo grupo, que é uma planilha de perfil ideal de cliente, tá? Ela é bem básica, é só para vocês terem uma noção, como que funciona, mas pode auxiliar, talvez. Eu aconselho mais um programa mesmo, tá? Um software, um aplicativo para esse tipo de gerenciamento. Mas nada impede que você a utilize. Então tá aqui o exemplo, Aqui ela identifica quais que são aqueles clientes melhores. E eu coloquei aqui 10 exemplos, E ele vai dando ali, cliente, o nome do cliente, do lado tem a nota do cliente. Então quanto maior essa nota, melhor é o atendimento com ele. Então o que é avaliado nessa planilha? A data do primeiro contato com a data da primeira compra, Ele consegue identificar qual que é o ciclo de compra também. E assim ele vai atribuindo então valores automáticos. Valor da primeira compra, se ele comprou bem, se ele comprou pouco. Custo de aquisição do cliente. Por exemplo, você fez lá, gastou, R$1.000 no AdSense. Então você vai dividir pelo tempo. Vamos supor, nesses R$1.000 vai ficar um mês. Dentro desse mês, quantos clientes você obteve? Então você vai fazer a divisão e ele vai te dar esse resultado ali já. Então você vai ter um custo por cliente. Esse cliente custou ali tanto, de divulgação. Entre outros, Aqui eu citei o AdSense. Total comprado estava ali, Qual que foi o total comprado já dele? Porque na primeira compra ele comprou isso, mas continuamente, ele continuou comprando, então ele vai totalizando. Facilidade para vender, É fácil vender para ele ou é aquele cliente que aparece na loja, escolhe, separa, prova, volta outro dia, Daí na terceira vez ele faz a compra, Ou você tem que ligar até ele fazer compra,
frequência, né, da compra. Ele compra diretamente, ele compra uma vez por ano, né, ele compra sempre. Data da última compra. O cliente ele está ativo, né, ou comprou uma vez e nunca mais. Total faturado. Data e encerramento ou entrega, né. Rescindiu o contrato, devolveu a compra. Tempo na carteira em dias. Então, da primeira compra até o dia atual, ele faz essa conta automática. Nível de energia para atendê-lo. Né. Tem aquele cliente que ele chega, compra e, né, paga ali e já sai. Né. O cliente decidido. Mas tem aquele cliente que você tem que insistir mais, né? Você tem que dar uma prestação, um suporte, talvez. Vamos citar um exemplo aqui dentro da minha área. Tem aquele cliente que eu vendo o aplicativo, faço a instalação na máquina dele, passo os tutoriais, porque no próprio programa, quando você clica lá, por exemplo, lá abriu a tela de venda. Fiquei confuso, ele tem do lado lá tem um ponto de interrogação, né? Ele clica lá, já vai abrir um vídeo que ensina como usar essa tela, nos mínimos detalhes. Então vai ter aquele cliente que com o próprio vídeo já consegue, digamos, ali aprender ou seja, não abre suporte. Mas tem aquele cliente que não vê o vídeo, abre um suporte, pede um acesso remoto, a gente faz acesso remoto e ensina ele, né? Digamos, virtualmente ali, mas quase como se fosse presencial, porque você, né, você não consegue pegar mais de um cliente, né? Você tem que atender apenas um. Então esse daí te dá, digamos assim, um nível de energia para atendê-lo mais alto, né, do que aquele que aprende sozinho lá com o vídeo que já está no próprio sistema. Vocês atenderam esse cliente bem, né? Vocês gostam de atender esse cliente? O cliente gosta do atendimento? O resultado, né, entregue ao cliente, como que é? Né? O cliente percebe-se valorizado, né? E ele valoriza também, né? O cliente percebe e valoriza o resultado, né, da tua prestação de serviço. O cliente já nos indicou para possíveis novos clientes, né? Ou seja, aquelas indicações também são né, importantes. No meu sistema ali, no nosso sistema, né, eu já tenho um sócio. O que a gente fez? A gente fez um sistema de indicações que, por exemplo, você usa o nosso sistema, você indicou um novo, se aquele lá vinha fechar contrato, os dois ganham um percentual de desconto. Tanto aquele que adquiriu, quanto aquele que indicou. Né? Então, já para criar esse sistema de indicações. O cliente aceita receber ligações para recomendações. Né? Tem aquele cliente que, por exemplo, vamos supor, uma loja de roupa. Você vende uma calça para ele, de repente chega uma jaqueta lá na tua loja que combina bem com aquela calça, você lembra como vendedor, você liga. Né? E esse cliente, opa, beleza, vou ver aí, ok. E tem aquele cliente que, não quero. Você liga a terceira vez, não quero. E assim vai, né? Não quer. Então você já sabe então que esse cliente ele não recebe essas recomendações, né? Bem. E o principal, né? O cliente é um bom pagador ou não. Tá? Então tudo isso daqui vai gerando informações que cria então essa nota do cliente ali, ó, aqui. Perfeito? Eu vou passar essa planilha para vocês pelo WhatsApp. Ok. Próximo. Compreender as ameaças e oportunidades sinalizadas, né, pelo mercado. Então, existe uma análise chamada SWOT. Vocês já viram essa aula, né? Então, vou passar bem rapidinho aqui para vocês, né? Então, por meio dessa ferramenta, o dono do negócio ele consegue conhecer mais a fundo a própria empresa e também o mercado. Né? Então, afinal, nenhum negócio ele está isolado no mundo e vai sofrer influência de fatores que são externo e também interno, tanto positivo quanto negativo. Essa análise SWOT, também conhecido como FOFA, né? Ele vai auxiliar vocês a identificar essas influências, tá? Em português é chamada análise FOFA, né? Que seria uma análise de força, oportunidade, fraqueza e ameaça.
Então, a função dessa ferramenta é avaliar os ambientes interno e externo da sua empresa, e a ideia é encontrar caminhos para crescimento no mercado, né? Ou para ampliação, ou até para marketing mesmo, é bastante utilizado. Então, a relação ambiente interno, a análise SWOT, ele identifica dentre os aspectos internos o que é considerado força e fraqueza. Sendo assim, você consegue então reforçar ou reduzir algum recurso do próprio negócio com base nesses dados levantados. Tá? Já no que... Opa, passou. Espera um pouquinho. Aqui. Já no que diz respeito então ao ambiente externo, a análise SWOT ela analisa o que pode ser uma ameaça e tudo aquilo que pode ser uma oportunidade de crescimento para a empresa. Então, nesse caso, tais fatores estão fora do controle do negócio. Já vou trazer aqui, vai ficar mais claro para vocês. Tem uma apresentaçãozinha, não um gráfico. Então, o conceito importante da análise SWOT. Para você entender melhor como funciona essa análise, observe o quadro a seguir. Está aqui o quadro. Estava aqui. Está aqui. Apareceu ali. Então está aqui. Tem a origem interna, né, que é atributos da organização. Se ela é útil para atingir o objetivo e se ela é prejudicial para atingir o objetivo. E também tem ali a origem externa. Né? Então tem o atributo do ambiente. E se ele é útil ou se ele é prejudicial. Deixa eu ver se aqui tem os exemplos. Tem. Então, a origem interna é útil, os pontos fortes. Né? E dentro dele está... deixa eu ver se amplia aqui para mim. Melhorou. Então, essa resposta apresenta as aptidões mais fortes e, consequentemente, as vantagens do seu negócio sobre a concorrência. Quais são as atividades melhores realizadas? Quais são aqui... os melhores recursos, né? Qual é a sua maior vantagem competitiva, qual é o nível de engajamento dos clientes e por aí vai. Então esses seriam os pontos fortes. Já no prejudicial, os pontos fracos, né? São os pontos fracos internos. Nossa, ficou... Aí. Então tem uma mão de obra capacitada, você tem uma mão de obra capacitada, né? Internamente. Existem lacunas de treinamento. Por que a concorrência é escolhida nesse caso? E por que não tem um bom engajamento entre os colaboradores? Tá. Daí aqui trazendo então origens externas, né? Então é útil, né? As oportunidades, então são as características que influenciam uma empresa positivamente. Elas dependem de fatores externos, por isso não controlamos. Então as oportunidades podem acontecer de diferentes formas, como mudança política econômica, né? Exemplo, ampliação de crédito ao consumidor vai trazer uma oportunidade, né? Vai aumentar o consumo. E para identificá-las é necessário então fazer uma pesquisa que permita essa previsão de mercado. Tá? E já de origem externa, o que é prejudicial são as ameaças. Então as ameaças são os eventos como uma influência negativa sobre o negócio. E do mesmo modo que as oportunidades também vai depender de fatores externos. Ali, positivo foi uma ampliação, por exemplo, do crédito. Né? Uma ampliação, por exemplo, salarial é vista como positivo. Né? Não entendeu por quê? Porque o governo lá ampliou o salário. Não foi a tua empresa que ampliou o salário. Né? Então, por isso que ela é externa. E agora aqui uma ameaça também externa, por exemplo, uma crise, uma pandemia, né? É bem recente. Novos concorrentes, novas tecnologias que venham substituir o seu produto ou serviço. Isso também está ocorrendo bastante. Né? A gente estava conversando na turma da PUC lá sobre alguns cursos, né, que tendem, digamos, a sair do mercado, né, por causa da tecnologia. Né? E um aluno falou uma coisa que talvez no futuro possa realmente acontecer. Ele falou sobre contadores, né?
Contadores é uma profissão que é muito procurada hoje em dia, né? Mas, se vocês forem ver bem, hoje os sistemas de gestão fazem toda a parte contábil também já entrega essa parte contábil, o próprio sistema. Por quê? Porque ali tem, quando você compra o produto para o teu estoque, você insere esses dados no sistema. Quando você, então, tem entrada e saída, né? Quando você vende, tem a saída, tem o lucro, tem os impostos que você paga, tem tudo. Todas essas informações já são gerenciadas por um sistema de gestão, né? Então, realmente, né? Se todas as empresas usassem, quanto mais empresas usarem e mais empresas utilizar esse sistema, né, é capaz que essa demanda pelo contador seja reduzida, né? Esse é um exemplo de novo, pessoal, tá? Ok? Beleza? Então tá aqui a análise SWOT para vocês, tá? Que para mim no celular ficou pequeno, mas no computador até ficou bom, né? Parece bem ali, dá para reler. Então, após fazer essa análise SWOT, você precisa então criar seu próprio, digamos assim, planejamento e as suas metas para conquistar seus objetivos. Porém, é importante que elas sejam reais e tangíveis, tá? Próximo item, reconhecer sinais de que podem ocorrer mudanças nos produtos, né? E no negócio. Nossa, pequenininho. Então, com o uso da inteligência competitiva, a gestão pode se cercar de subsídios relevantes para a tomada de decisão e assim então conduzir a empresa a um patamar mais seguro no segmento de atuação. Nesse sentido, pode ser muito útil utilizar as chamadas 5 forças de Porter. Eu vou citar elas aqui. Então seria o primeiro, poder de negociação com os fornecedores, né, de fornecedores. Poder de barganha dos clientes, né, são as 5 forças, tá? Ameaça de produtos ou serviços substitutos. Entrada de novos concorrentes. E rivalidade entre os concorrentes já presentes no mercado. Então essas são as 5 forças de Porter. Então fazer esse tipo de avaliação, né? Opa, desculpa. Vamos abrir aqui. Ao fazer esse tipo de avaliação, periodicamente a organização ela busca estar sempre alerta em relação às possíveis situações que vai afetá-la. Também faz parte então da análise do mercado, né? Próximo, efetuar comparações entre os concorrentes. Então, as comparações fazem parte da realidade de todas as empresas e é por meio dela que é possível saber qual posição a marca ocupa em vendas, além de trazer inúmeras outras informações relevantes para o negócio. Então, escolha os principais concorrentes do mercado para analisar. O ideal é que vocês escolham até 3 concorrentes para monitorar e procure sempre optar por aqueles que são líderes no mercado que vocês atuam. Tá? Vocês querem o quê? Se igualar aos que estão no topo, né? Não aqueles que vêm, digamos, lá atrás. Então, escolha os 3 concorrentes e analise eles, né? Periodicamente. Estabeleça os indicadores de análise. Então, uma boa dica para que você faça essa análise é elaborar uma planilha. Venham com as planilhas de novo, né? Que você consiga comparar e preencher, digamos, ela com aspectos específicos de cada empresa. Assim você vai ter, digamos assim, uma visão geral e organizada por essa planilha do que cada empresa, cada concorrente teu tem feito, facilitando então uma interpretação mesmo e uma avaliação com esses dados. Abriu. Obtenha os dados, né? Então existem inúmeras ferramentas para que você consiga encontrar esses dados, esses resultados, né, de campanhas de concorrência, por exemplo. A internet é uma ferramenta. Ela tem uma infinidade de recursos que você pode utilizar para fazer essa avaliação, né? As próprias redes sociais, os sites dessas empresas, os blogs, né? As ferramentas específicas
que já existem, né, de divulgação de marketing, por exemplo, e até mesmo informações que são divulgadas pelo próprio mercado. Por exemplo, acessando um produto concorrente meu do Mercado Livre, eu consigo ver as avaliações dos clientes, né? Pronto. Ali eu consigo identificar no que o meu concorrente é certo e no que ele erra, no que ele é falho. E assim eu consigo então comparar e analisar essas informações. Então, depois de levantar todas essas informações, é hora de fazer uma análise criteriosa dessas ações e assim comparar aquelas que dão certo, né, com a sua empresa, e aquelas que dão errado e que a sua empresa presta um bom serviço, né, ou que você possa prestar um bom serviço. E é nesse momento que você começa então a entender como algumas companhias fazem tanto sucesso utilizando determinada abordagem com o público e seguir esse caminho, ou como uma determinada companhia está deixando a desejar com o seu público e você talvez preencha esse setor nesse mercado. Faça o levantamento dos pontos altos e baixos, né? Então, após todos os passos anteriores, você precisa destacar os pontos altos das campanhas, né? Das companhias, das empresas, mas sem deixar de lado os aspectos negativos. Dessa maneira, você vai utilizar então o que deu certo como referência e também levará em consideração as falhas, né? Por isso, sem deixar de lado, né, esses aspectos negativos, porque você vai levar em consideração as falhas para não repeti-la em seu negócio, não repetir em seu planejamento, né, e quem sabe até suprir. Ok? Então, ao fazer esse tipo de avaliação periodicamente, a organização ela busca estar sempre alerta em relação às possíveis situações que possam afetá-la. Está acabando aqui, pessoal. Buscar fontes confiáveis de informação. Isso daí a gente nem precisa entrar, né? Aquela história, cuidado com os fake news, né? Então, utilize como fonte conteúdo disponibilizado em sites de instituições reconhecidas, né? Centros de pesquisas, universidades, sites de grandes especialistas da área, né? Revistas científicas especializadas e nada de redes sociais, né? Desconfie nas redes sociais, desconfie de tudo, né? Que ali ela aceita tudo. Próximo item, identificar quem oferece cursos na área. Capacitação, né? Então, hoje a quantidade de cursos online ela é imensa, basta dedicar um pouco de tempo e você vai encontrar algo que vai ajudar você na gestão. Eu citei aqui, por exemplo, já a Startse, né? A Sebrae, né? A gente viu vários videozinhos do Sebrae. Se você procura por uma empresa que ofereça curso com certificado, aí você vê se esses cursos são reconhecidos pelo MEC, tá? Tem muitas empresas hoje em dia que estão dando certificados, mas dar um certificado é apenas uma folha, né? Esse certificado é reconhecido pelo MEC, já é outros 500. Né? Eu sei disso porque eu precisei para o meu mestrado, né? Para o MBA, para a faculdade, eu precisava do certificado para contar horas. E mesmo aqueles reconhecidos pelo MEC, ainda o certificado não valia 100% da hora. Por exemplo, às vezes eu fazia 100 horas de determinado curso e a faculdade só aceitava 30 horas daquele curso. Então tudo isso daí é avaliado, né? E claro, ela via se o certificado era reconhecido ou não. Ok. Acabou? Não, tem mais um. Verificar a localização de incubadoras, olha só. Empresas polos e parque tecnológico na região. Então, um parque tecnológico é um ambiente onde vai estar instalado diversas empresas, segmentos de diferentes, digamos, ramos, né? Mas que tem a tecnologia como um ponto focal do seu negócio. São empresas ou empreendimentos criados e geridos com o objetivo de promover pesquisa e inovação na área tecnológica e de estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidade e empresa. A principal função desses parques, podemos dizer que é a atividade de pesquisa mesmo, né? Pesquisa e desenvolvimento. Ela também faz planejamento, ela cria novos produtos, novos serviços e auxilia na comercialização.
As incubadoras ela têm como papel principal gerir a empresa, contribuindo para o seu nascimento, seu desenvolvimento e sua expansão. Então, as incubadoras elas buscam preparar essa organização, essa empresa que está, digamos, sendo incubada, com todos os recursos necessários para que eles possam ser competitivos, né? Principalmente mediante a formação técnica e gerencial do empreendimento de sua equipe. Né? E o último aqui, acredito eu, acho que é o último, identificar oportunidades para eliminar desperdício e atuar de forma sustentável. Aquela aula que a gente teve lá, né, sobre sustentabilidade. Então, trata-se de uma abordagem de negócio que agrega bastante valor à empresa através de estratégias de longevidade, como já visto em aula anterior. E agora acabou. Uma última observação aqui. Então, para estender uma abordagem estratégica, né, a empresa ela deve ser vista não como membro de um único setor, mas como parte de um ecossistema de negócio. Lembra do ecossistema que a gente viu lá? Então, como parte do ecossistema de negócio que atravessa uma variedade de atividades interativas com outras empresas e instituições. Eu vou trazer aqui um videozinho da Amazon Prime, pessoal. O Amazon Prime Air, né? É um serviço de entrega por drones. Esse serviço de entrega por drone, ele começou em 2013. Ela começou a anunciar. E ela dizia que as entregas nas cidades onde tinha centro de distribuição da Amazon sairia menos de 1 hora, 30 minutos em média. E a proposta da Amazon é de praticidade, né? Então, um mercado que você fazia a compra rapidinho ali e ela fazia a entrega gratuita, inclusive, né, para aqueles clientes que eram fiéis e tinham o plano Prime deles dentro de 30 minutos. Como a Amazon chegou a essas que seria viável, digamos isso? Primeiro, com o centro de distribuição dela, ela identificou que 80% das entregas não ultrapassava 5 kg, né? O que pode ser entregue por um drone sem problema nenhum, né? Em caso de peso, claro. Então, 80% das vendas poderia ser entregue por drone. Por isso que ela chegou então a essa conclusão. Tá? Então, por enquanto a Amazon ela vem entrando em contato com clientes interessados nessa área, né, de testar esse drone, né? E ela já está, na verdade, fazendo esses testes, né? Quando eu peguei ela é meio antiga essa notícia aqui, mas eu já vi, estava pesquisando esses dias, já vi que em algumas cidades elas já são reais, já está acontecendo, já tem centro de distribuição com entrega por drone, né? Os drones da Amazon têm a capacidade então para identificar objetos estáticos como chaminés, edifícios e outros que estão em movimento, a exemplo de aeronaves. Caso algo possa então entrar em choque com esse drone, ele é detectado, né? E o dispositivo ele faz a mudança automática do curso. Tá? Esse dispositivo foi autorizado já pela Administração Federal de Aviação e as entregas então podem ser realizadas além dessa, como ele já tem, desculpa, li errado ali, pessoal. Como ele já tem no caso essa autorização, né? Tá bem pequeno aqui para mim, deixa eu ver se consigo aumentar. Como ele já tem essa autorização, né? Essas entregas já podem ser feitas e estão sendo feitas, né? Lembra de onde era o lugar, digamos assim, mais utilizado para teste? Né? O Vale do Silício. Lá já é feito. Né? Então, ali, né, relendo ali, o serviço foi autorizado pela Administração Federal de Aviação em operações que podem ser realizadas fora, além da linha visual. Tá? Eu trago aqui um videozinho da própria Amazon, que seria o primeiro protótipo deles. Vocês já vão ver algumas falhas ali, né? Mas tá ali o exemplo, ó, 30 minutos. Adquirir o produto,
Alguém fez lá a separação, colocou numa Tupperware, jogou na esteira. Isso é, né, exemplo do protótipo. Chegou o drone já com as informações da entrega, provavelmente deve ter um código de barra ali que ele lê e consegue identificar, né, endereço e tudo mais. E ele vai e faz a entrega dentro de 30 minutos, tá? Esse é um protótipo, é um dos primeiros vídeos. Alguns erros aqui que pode ser identificado, né? Primeiro, olha onde o drone chega, né? Ele vai até o chão, daí solta o produto e deixa a caixinha lá, que deve ter um custo, né? Até um aluno meu falou assim, que legal, né? Você compra um produto da Amazon Prime e ganha a caixinha ali. Esse daqui já é uma especulação, né? Que seria um centro de distribuição da Amazon para esses Zeppelin, né? Que chama. Que fica lá e os drones começam então a fazer a distribuição em outras cidades onde não tem o centro de distribuição físico. Isso aqui é uma especulação, pessoal. É um fake news o vídeo, tá? E aqui uma concorrente, então, ao Walmart, né? Já a mais real, ela já utiliza, ela já faz isso. Vejam a diferença desse drone, tá? Então o produto lá embalado numa caixa mesmo, né? É posto no drone e o drone faz então essa entrega. Tá? Lembra que aquele drone, o primeiro da Amazon, ele desce até o chão, né? Isso daí seria um problema para quem tem pets, né? Um cachorrinho poderia ver esse drone chegando, ir até o drone, atacar o drone e se machucar com as hélices, né? Uma criança. Você viu a diferença desse da Walmart? Ele fica lá em cima, né? Não desce. Ele solta um cabo lá que quando toca ao chão libera a caixa. Então já seria, digamos assim, mais seguro. Tá? E em outros vídeos que são mais longos, né? Eu vi o engenheiro explicando que caso alguém tente roubar esse drone, ou um pet mesmo, um cachorrinho pegue aquela parte ali de baixo, que sobe de novo, né? Ele tem lá no drone mesmo, ele solta. Né? Ele solta aquela parte ali, então fica só aquela parte de baixo. Então o drone nunca vai descer, né? Porque senão não pode dizer assim, mas daí puxa pelo cabo e traz o drone para baixo e a criança, por exemplo, pode se machucar. Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês aqui de inovação, né? Que já está, como eu falei, já está em teste, já está funcionando no Vale do Silício, tá? Ok? Parques tecnológicos e incubadoras agora. Eu vou trazer rapidamente aqui um pouquinho, né? O que seria? Então, incubadora de empresa é uma organização ou estrutura que tem por objetivo estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades que é voltada para a inovação. Tá? É esse que está lá para vocês no material. Tá? Em Guarapuava a gente tem a Integ, tem a Silatec, né? Silatec Park, que eu conheço. Tá? Eles têm como finalidade apoiar a criação e desenvolvimento de empresas com base tecnológica. Eles oferecem também um apoio, uma assistência, né? E até capacitação. Eu fiz alguns cursos gratuitos quando eu estava incubado, né? Que só consegui através da Integ, através da incubadora, né? Então essa capacitação ela ajuda, digamos assim, no caso de gestão, no caso de aplicação de marketing, etc. Então são disponibilizados normalmente para essas incubadoras. Basicamente a ideia da incubadora segue o mesmo proposto ali pelas incubadoras de maternidades, né? Que vão auxiliar o recém-nascido, né?
a se habituar ao mundo. A incubadora faz isso com empresas recém-nascidas que vão se habituar então ao comércio, né? Ao mundo dos negócios. Trata-se de um espaço dedicado a dar instruções práticas e modernização a novas ideias de negócio. Algumas pessoas têm, digamos, uma ideia de negócio, mas não sabem por onde começar. E aí eles procuram então as incubadoras que vão auxiliá-los. Essas incubadoras vão dar um acompanhamento constante para que essa nova ideia, esse novo negócio consiga então sair, né, sair das incubadoras e começar então a andar com as suas próprias pernas. Tá? Além dos serviços de assessoria, as incubadoras oferecem também auxílio na gestão tecnológica, comercialização de produtos e serviços, contabilidade, marketing e assessoria jurídica. Segundo o Sebrae, 82% das empresas que passaram por uma incubadora, elas continuam, né? Ou seja, elas deram certo, elas continuam de portas abertas. Tá? Tá passando, foi. Normalmente as incubadoras são vinculadas às universidades, né, que utilizam esse espaço como base de estudo. Mas também existem as incubadoras de iniciativa privada e as de órgãos governamentais. Tá? Para entrar em uma incubadora de negócio, né, então você precisa passar por um processo seletivo. Os gestores dessa incubadora elas vão avaliar se a ideia é inovadora e se a proposta de negócio é clara. Então as incubadoras elas limitam o prazo de aproximadamente 2 anos para que a empresa incubada possa utilizar seus espaços, né, e as suas assessorias, mas esse prazo pode ser prorrogado, tá? Então, para você saber que passa de 2 anos. Né? Eu conheço empresas aí que já estão há 6 anos incubadas. Como funciona uma incubadora de empresa? Então, trago um videozinho aqui para vocês. Tá? Quer saber como funciona uma incubadora e como ela pode te ajudar? Venha junto nessa jornada do conhecimento para saber mais sobre o tema. Uma incubadora é uma organização que ajuda empresas em fases iniciais, disponibilizando espaço físico, serviços, conectando empreendedores ao mercado, parceiros e clientes. Para estar em uma incubadora é preciso se inscrever em um edital e participar de um processo seletivo de análise e entrevista sobre o seu negócio. Na incubação, você pode receber serviços administrativos, auxílios nas áreas de tecnologia, gestão, marketing, finanças, recursos humanos, além de serviços de capacitação, mentoria e assessoria, criando conexões com redes de investimento e financiamento. A graduação é a última fase da incubação, período em que a empresa sai da incubadora pronta para ser inserida no mercado de trabalho. Nesse ecossistema de startups, você tem vários agentes que ajudam os empreendedores com seus desafios. Você tem, por exemplo, as incubadoras. No Brasil, no geral, as incubadoras elas são ligadas a universidades. As incubadoras elas pegam, às vezes, uma pesquisa acadêmica e ajudam aquela pesquisa acadêmica a ir para o mercado. As aceleradoras, geralmente, não são ligadas a universidades. Elas pegam um empreendedor que tem um desafio específico e ajuda aquele empreendedor a superar aquele desafio específico. Você tem algumas aceleradoras que são focadas, por exemplo, em executar o produto, desenvolver o produto, colocar o produto no mercado. Você tem aceleradoras que são focadas, por exemplo, em distribuição, levar aquele produto até o mercado em escala. E você tem aceleradoras, por exemplo, focadas em escala, em máquina de vendas. Dependendo do perfil da sua empresa, você pode escolher uma aceleradora ou outra de acordo com aquele desafio que você tem que vencer. E hubs de conexão, como o Cubo, eles servem para conectar pessoas, que é algo extremamente importante.
A partir do momento que você coloca o empreendedor do lado do empreendedor, do investidor, de uma universidade, de uma grande empresa, você consegue gerar valor, você consegue gerar oportunidade. E é uma das coisas mais importantes para o empreendedor, tempo e acesso. Hubs de conexão, eles economizam tempo ao fazer essas conexões e dão acesso por criar as oportunidades de conexão. Isso é verdade, pessoal. Essas ideias, às vezes dentro de uma incubadora você consegue ampliar a sua ideia, porque há uma ideia às vezes que complementa a sua, né? É comum isso, né? Ou simplesmente pelo fato de você estar lá e abrir a sua ideia, conversando com outros empresários que estão incubados, você começa a, digamos, ampliar seu pensamento. Você começa a trocar ideia ali e de repente ele te faz uma pergunta que você não tinha pensado e você, ao responder ela ali, você já começa então a melhorar. Foi o meu caso, o sistema foi isso, né? No caso, eu conheci a incubadora. Lá, alguns professores me questionaram, né, sobre o produto, sobre a parte fiscal, tudo. Então, eu comecei a pensar já nessa parte fiscal. Teve outros eventos que eu fui e apresentei a minha ideia, né? Eles também fizeram questionamento e todos esses questionamentos eu pegava e anotava. Ia anotando, ia anotando, ia anotando. E para responder ele, na verdade, eu tinha que desenvolver algo no sistema. Isso daí tornou o meu sistema então mais aceitável também no mercado. Tá? Aqui eu vou trazer um mapinha para vocês onde tem as incubadoras, tá? Então, se você tem uma ideia de negócio, você pode procurar auxílio nessas incubadoras de empresa. E agora vocês vão saber onde. Tá? Dentro do Paraná, né? Curitiba tem a PUC Hot Milk, ali está o site. Tem a FIEP, tem a UTF-PR de Curitiba e tem a Tecpar. Então nessa região ali de Curitiba seria essas. Ponta Grossa e região, né? Pegando aqui inclusive Guarapova, Irati. Então tem a UTF-PR de Guarapova, a UEPG de Guarapova, tem a INTEG de Guarapova, que foi onde eu fui incubado. Tem a INET, né, que é a Unicentro lá dentro de Irati, também é uma incubadora. Conheci ela, mas não foi lá que eu incubei a minha ideia, tá? Londrina e região tem a Intuel, conheci também. Tem a UTF-PR de Londrina, conheci também. E tem a UTF-PR de Cornélio Procópio, quero conhecer. Maringá e região, a incubadora tecnológica de Maringá, a Fundação EduSérie de Campo Mourão. Cascavel e região tem a Fundetec Cascavel, a UTF-PR de Medianeira. Tem a Bioparque de Toledo, conheci, a incubadora Zelindo Barbieri Palotina. E a incubadora Santos Dumont, em Foz do Iguaçu. Pato Branco e região tem a Intec Pato Branco, conheci. A UTF-PR de Pato Branco, conheci. A Intec de Francisco Beltrão. E a Sudotec de Dois Vizinhos. Tá? Uma curiosidade aqui, você sabia que o estado do Paraná possui um dos maiores. Deu uma enrolar na língua aqui, também falando quase 2 horas já, pessoal. Deixa eu tomar uma água. Então, concluindo, né? A curiosidade que o Paraná ele possui um dos maiores e consistente ecossistema de inovação do país, né? E aí entra parque tecnológico, incubadoras, empresas, né? Tecnológicas, hubs, né? Como foi falado, né? E um fator importante é que algumas incubadoras dispõem de processo de acompanhamento remoto. Olha o remoto aí, né? As chamadas empresas, startups não residentes. Tá? Que é comum, né? Porque uma startup, um software, não precisa, digamos assim, ter um local ali, uma sala. Né? Mas algumas incubadoras estão auxiliando ele ali. Né? Legal, né? Ok. Então está aqui o mapinha. Incubadoras geralmente apoiam os negócios nas seguintes áreas. Então, para quem quer saber agora, mas no que ela apoia? Vamos lá. Então, na gestão empresarial, na gestão tecnológica, comercialização de produto e serviço, parte contábil, marketing é excelente, assistência jurídica também é excelente. Na verdade, todos são, né? Mas assistente jurídica me ajudou muito. Né? Porque é um software, né? O registro e tudo mais, então precisava.
captação de recurso também, né? Eu falei, todos são excelentes, não adianta, né? Mas captação de recurso é muito importante. Contrato com financiadores, que envolve também a captação de recurso. Engenharia de produção e a propriedade intelectual. Então veja como ela, né, amplia, né? Para participar de uma incubadora de empresa, pode ser então qualquer pessoa que tem um projeto inovador e deseja abrir a sua própria empresa. E também aquelas que já têm a sua empresa, né? Daí, no caso, seria um novo projeto dentro da própria empresa. Também pode ser incubado, tá? Vamos ler lá. As incubadoras geralmente aceitam projetos apresentados por pessoa física, né? Então, oportunidade para pesquisador profissional, né, que tem uma tecnologia e quer, digamos, constituir sua própria empresa, né, criar seu próprio produto, né, seu próprio software. Né. Empresas existentes, como eu falei, empresas que são consolidadas e que pretendem desenvolver, então, digamos assim, um produto dentro da incubadora. Né. Novas empresas instituídas por pessoa jurídica. Aí seria a empresa ou grupo empresarial que deseja criar uma nova empresa com base tecnológica, por exemplo. Então, em todos os casos, os empreendedores devem procurar e se dirigir a essas incubadoras, né, de sua escolha, com o intuito de identificar as informações solicitadas que farão parte da análise e da sua entrada. Tá? Então, após a avaliação, e, digamos assim, ser considerado viável, o participante então poderá iniciar suas atividades como empresa incubada. Tá? O público-alvo das incubadoras são empreendimentos já formalizados na categoria de microempresa, né, o MEI, e pessoas físicas, né, que tenham um projeto inovador e que deseja abrir sua própria empresa. Os serviços ofertados, como eu já falei ali, né, mas vamos repetir: orientação, consultoria, espaço físico planejado para a realização das atividades, infraestrutura técnica, administrativa e operacional, além de uma série de outros benefícios, como a intermediação com instituições de ensino, né, como eu falei lá, eu fiz cursos através dela, né, e pesquisa, órgãos governamentais e de iniciativa privada. As formas de acesso ao serviço normalmente acontecem por meio de edital de seleção lançado por essas incubadoras. Né? E no caso aqui da incubadora Intec do Guarapova, você faz uma visita lá, não precisa, né, só atender os horários lá, não lembro qual horário de atendimento, mas vai no horário comercial lá, você faz um agendamento com a Cláudia, né? E ela já não precisa de um edital. Ela marca na própria semana lá para você, você vai, apresenta a ideia, tem lá um formulário que você preenche, né? Que ela te ajuda, inclusive, a preencher, e com a sua ideia, e ela ali já começa, digamos, um suporte. Que no meu caso eu fiz o preenchimento e ela já começou meio que fazer algumas correções, me mostrar outros caminhos, tal, que melhorou, digamos assim, o meu projeto. Então, e o legal, no caso aqui de Guarapova, é isso: eu não preciso esperar abrir um edital. Tá? Você ainda vai contar com assessoria técnica, né? Suporte para formalização e uma pesquisa da Amprotec aqui, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, mostrou que de todas as empresas que foram incubadas, apenas 20% decretaram falência, fecharam. Enquanto isso, a mortalidade geral chegou a 27% no primeiro ano de atividade. Então é baixo, né, se a gente vê. Por isso vemos que o início, né, digamos assim, de uma empresa seria aquela parte mais crítica para o empreendedor. Né? E com uma incubadora atrás, ali, te auxiliando em tudo, fica mais fácil. Como se inscrever em programa de incubação?
Então, as incubadoras normalmente promovem esse processo seletivo, né, para as empresas que desejam participar da incubação. Então, entretanto, a primeira exigência é o projeto inovador, né, propõe algo novo ou ofereça melhorias em um produto ou serviço que já existe no mercado. Provavelmente você terá de criar um plano de negócio, que nem eu falei, é o formulário que ela disponibiliza para vocês lá, mas ela auxilia, né? No caso, eu estou citando o exemplo aqui que eu passei, tá, pessoal? E é isso aí. E agora vamos ver um pouquinho, a gente viu incubadora, vamos falar um pouquinho sobre parques tecnológicos. Deixa eu só tomar mais uma água aqui que minha garganta tá horrível. Então, um parque tecnológico é uma concentração geográfica de empresas, instituições de ensino, incubadoras de negócios, centros de pesquisas e laboratórios que criam um ambiente favorável à inovação tecnológica. Eu trago aqui para vocês um exemplo bem próximo da onde eu moro, né, que seria a Cidade dos Lagos, né, o bairro do futuro. Ele está se caminhando para um parque tecnológico, né, que seria uma área física delimitada, convenientemente urbanizada, destinada às empresas intensivas em tecnologia, que estabelecem próximas a universidades, com o objetivo de aproveitar a capacidade científica e tecnológica dos pesquisadores e seus laboratórios. Quem conhece a Cidade dos Lagos, né, há de concordar comigo que tem essas características, tá? Quem não conhece, eu vou passar esse videozinho aqui para conhecerem melhor, tá? A modernidade trouxe benefícios e tecnologias que tornaram o mundo mais desenvolvido e globalizado. Mas tamanho desenvolvimento também causou alguns prejuízos para a humanidade. Barulho, poluição, aglomeração. Você também está cansado de viver com isso? Está precisando de paz, tranquilidade, sossego? Gostaria de viver em um lugar que te proporcionasse tudo isso? Esse lugar já existe. Depois de mais de 10 anos de projetos, planejamentos e obras, a Cidade dos Lagos está pronta para você. É neste bairro planejado e inteligente que conseguimos encontrar o equilíbrio perfeito entre a inovação e a sustentabilidade. Pautamos nossos pilares em pesquisas e experiências de vida. Nosso objetivo foi criar um lugar onde as pessoas tivessem qualidade de vida. Segurança reforçada, construções super planejadas, lazer e natureza a poucos passos de sua casa. Um lugar com ruas mais largas, tecnologia energética, educação, saúde, segurança. Um lugar que tem um ambiente para desenvolvimento cultural e espaços de interação social. Tudo pensado para cada um de nós. Nós avaliamos o sucesso de um empreendimento sob a ótica do conceito e da execução. Nesse sentido, a Cidade dos Lagos é um mega sucesso. E a Cidade dos Lagos é isso: desenvolvimento, sustentabilidade e inovação. Um projeto visionário sim, mas que hoje é realidade. Tudo que foi planejado está sendo executado. Estamos criando juntos esse modelo. A gente vem sendo abençoado por Deus. Minha motivação é ver tudo que ainda temos pela frente. Estamos apenas começando. E você, onde vai escolher morar com a sua família? Show, né? Tá. Então, beleza. Então, para alcançar esse objetivo, um parque ele deve estimular e gerenciar o fluxo de conhecimento e tecnologia entre as universidades, centro de pesquisa e desenvolvimento, né, e empresas. Então, vocês viram ali, conheceram a Cidade dos Lagos, né? Quem é de cidade aqui de Guarapuava já conhece, né? Provavelmente vê todas as notícias que tem ali, consegue identificar essas particularidades, como eu falei, tá? Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, pessoal, por hoje. Deixa eu aproveitar, já vou passar para um outro slide aqui. Deixa eu só achar ele aqui para mim.
Só um pouquinho, vou interromper a câmera aqui. Tem um site aqui que consegue... que identifica tanto incubadoras como os parques tecnológicos. Ah, tá aqui, ó. Que é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que é o inovadatabr.com.br. Então, vocês acessando lá, vocês vão dar de cara com esse mapinha aqui, e vocês conseguem, então, lá, ó, parques tecnológicos, tá? E empresas tecnológicas também. E ele já, no caso aqui, parque tecnológico, já está identificando onde tem. Ó, como tem bastante, né? Olha como é que tá aqui essa parte. Né? Parte sul aqui. Tem bastante, né? Então nesse site vocês vão encontrar mais informações por região. Aqui eu vou trazer algumas informações de parque tecnológico, assim como eu fiz nas incubadoras, né, do Paraná. Então, tem aqui a Fundação e Desenvolvimento Científico Tecnológico, né, Fundtec. Tem a Hot Milk. Tem a Biopark. O Parque Científico e Tecnológico da UTFPR. O Parque Tecnológico de Saúde, Tecpar, né? O Parque Tecnológico de Londrina. Aí isso eu já conheço, né? O Parque Tecnológico aqui de Pato Branco. Show de bola. É pertinho, né, pessoal? E o Parque Tecnológico de Itaipu também, né? Já tive o prazer de passar por lá. O Parque Tecnológico de Maringá, o Maringá Tech. E são esses por enquanto que eu conheço aqui. Perfeito? Ok, pessoal. Agora sim é o final. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato tanto no grupo, né, ou me chamar pessoalmente. O pessoal tem me chamado bastante pessoalmente ali. Fiquem à vontade, perfeito? Podem me chamar o horário que for. Às vezes eu vou estar em aula, como eu já comentei, né? Às vezes eu dou aula também para PUC. Mas eu sempre que visualizar ali eu vou dar um retorno, pessoal. Perfeito? Então é isso. Um forte abraço a todos. E até a próxima aula.